Bom dia, sejam muito bem-vindos para mais essa nossa conversa aqui de desenvolvimento comportamental. Não me perguntem, não sei o que foi que aconteceu hoje aqui, que eu não tô conseguindo tirar essa luz estranha que tá aqui, né? Já apaguei as luzes, já fechei as cortinas, não sei o que é, né, que tá fazendo essa luz tão forte. Mas vamos lá, meus queridos. Vamos assim mesmo, ok? Bom, hoje o nosso grande tema aqui é: por que é que você não está vendendo seus serviços, né? Eu sempre digo o seguinte: se você não está vendendo o seu serviço, você precisa olhar principalmente para um ponto, na verdade 2 pontos, né? Que você precisa olhar. Porque se você de verdade tem serviços que atendam às necessidades do seu cliente, não tem motivo para você não vender, certo? Você só não vende se os seus serviços não estão atendendo a demanda do seu cliente, as necessidades do seu cliente, ou se a forma que você está comunicando não está conectando com o seu cliente. E aqui nós vamos conversar sobre essas questões, porque é isso. Se você não está vendendo, né, para aí e olha se de verdade o seu serviço atende à necessidade do seu cliente. Porque o que é que eu percebo, né? Muitos profissionais de desenvolvimento, né, acreditam que se eles têm ferramentas, se eles têm técnicas, né, eles têm serviços. Isto não é verdade, certo? Ferramentas e técnicas não são serviços. Você não vende metodologia, você não vende ferramentas para os seus clientes. Sabe por quê? Porque isso não conecta com os motivos pelos quais fazem ele comprar. O que faz um cliente comprar? Quando ele percebe que você pode ajudar ele a solucionar um problema que ele tem ou alcançar algo que ele deseja. É nesses casos que o cliente compra de você. E é por isso que quando você fica falando de metodologia, de técnicas, de ferramentas, não conecta com o seu cliente. E não conecta exatamente por isso. Porque ele não consegue fazer a conexão. E talvez agora você diga assim: mas Liana, essa metodologia, essa técnica, essa ferramenta ajuda o meu cliente. Eu tenho certeza que sim. Só que o seu cliente não percebe isso. E é por isso, talvez, que você não consiga se conectar com ele e, consequentemente, você não compre dele. Porque, vamos lá, a nossa venda, ela sempre é relacional, certo? A nossa venda na área de desenvolvimento, ela é relacional. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é se relacionar com o seu cliente. Só que para se relacionar com o seu cliente, você precisa falar a linguagem que ele entende. E qual é a linguagem do seu cliente? As dores que ele tem, os problemas que ele está enfrentando ou os desejos que ele tem. E é exatamente por isso que muitos profissionais, que por mais que tenham várias formações, profissionais de desenvolvimento, né? Por mais que tenham várias formações, não conseguem vender. E não conseguem vender por isso, porque não, primeiro, tem um monte de metodologia, de ferramentas e de técnicas, mas não tem serviços. Não conseguem juntar tudo isso e construir serviços que atendam à necessidade do seu cliente. Porque esse é o ponto-chave. Para você vender, você tem que ter serviços que atendam as dores do seu cliente, que atendam os desejos do seu cliente. É por isso que a gente fala tanto da questão do nicho, de você ter o seu nicho definido. Por quê? Porque para você estruturar serviço, a primeira coisa que você precisa saber é, primeiro, quem são os seus clientes? E segundo, quais são as dores deles? Quais são os desejos deles? A partir disso, você estrutura serviços.
Que sim, os serviços são estruturados a partir das metodologias, das ferramentas e das técnicas, mas não soltas, em serviços que atendam literalmente a demanda daquele cliente, a necessidade dele. Vocês percebem talvez por que você não está vendendo? Então, se você não está vendendo, eu realmente sugiro que você faça algumas perguntas para o seu negócio e para você. Primeiro, quem são os meus clientes? E aqui tem um outro aspecto, porque às vezes você também não está vendendo, porque o nicho que você escolheu atuar não é um nicho pagante. E aí você pode conhecer profundamente as dores do seu cliente. Você pode ter serviços que atendam maravilhosamente bem o seu cliente, só que não tem dinheiro para te pagar. E aí é aquele cliente que diz assim, né? Nossa, eu preciso tanto disso, mas eu não consigo te pagar. Nossa, eu não tenho dinheiro para isso. E eu não sei, você tem o seu negócio para quê? Só que se você tem um negócio, tem uma questão que é básica, certo? Você precisa faturar. Nenhum negócio se mantém sem faturamento. Nenhum. Não existe negócio sem faturamento, ok? Então você precisa faturar. O seu cliente é pagante? Eu sempre digo que, né, nós temos alguns requisitos do cliente ideal. Porque para você vender, primeiro, você precisa estar querendo se conectar com o seu cliente ideal. E você precisa ter serviços que atendam às necessidades dele. Quais são os requisitos de um cliente ideal? Primeiro, ele tem um problema. E ele reconhece que tem um problema. E aqui problema não quer dizer necessariamente um problema, uma dor. Mas pode ser também algo que ele deseja e que ele não está conseguindo. Então ele tem um problema. Eu estou querendo ser promovido e eu não estou conseguindo ser promovido. Ele tem um problema. Em cima de um desejo. Mas é um problema que ele tem. Ok? Então, primeira questão. O cliente que você deseja atender, ele de verdade tem uma dor, um problema, e ele reconhece esse problema? Segundo, ele já tem consequências por causa deste problema? Então, por exemplo, né, eu quero ser promovido, este é um desejo que eu tenho, eu quero ser promovido. Nossa, 3 pessoas já foram promovidas na minha frente. Então, ele tem uma dor forte, que é, não estou conseguindo. E ele já percebe as consequências. As vagas, né, as oportunidades estão se esgotando. E ele está permanecendo no mesmo lugar, com o mesmo salário, com os mesmos desafios. A idade está avançando, percebe? Ele já percebe as consequências deste problema. Um outro exemplo, né? Um líder que está tendo problema com a equipe, certo? Não está atingindo os resultados. Ele não está atingindo os resultados que a empresa demanda dele. Ok? Então ele tem um problema. Por quê? A empresa todo mês cobra dele os resultados. Aí ele começa a querer trabalhar com a equipe e não está conseguindo. E não consegue trabalhar com a equipe, né? Todo mundo diz para ele que ele tem que dar feedback para a equipe, e ele não sabe dar feedback para a equipe. Ou ele dá, em vez de motivar, desmotiva. E ele a cada dia percebe mais equipe desmotivada. E quanto mais desmotivada a equipe está, menos resultado ele tem. Percebe? Ele tem uma dor, ele está sendo cobrado, ele não está entregando resultados. E ele já tem as consequências, certo? A cada mês, a empresa está pressionando mais ele ainda. Tudo que ele tenta fazer com a equipe está dando o efeito contrário. Em vez de motivar, está desmotivando cada vez mais. Percebem? Ele já está sofrendo as consequências disso. Ele vai lá para a reunião de fechamento no final do mês, né? E ele é um dos únicos que está com os resultados lá embaixo. Vários colegas estão com resultados super bons
e ele cada vez está caindo mais nos seus resultados. Com isso, a pressão da empresa aumenta, a segurança dele vai diminuindo, certo? Percebam, ele já tem as consequências disso, ok? Então, primeiro requisito do cliente ideal, tem um problema. Segundo, percebe as consequências desse problema. Terceiro, quer resolver. Esse é outro ponto fundamental. Um cliente que não quer resolver seus problemas, não perca tempo. Às vezes, né, alguns profissionais dizem pra mim, Eliana, mas aquele empresário, eu tô falando com o empresário, mas ele não se dá conta que ele tem dificuldade. Se ele não se dá conta, larga a mão dele, porque ele não vai comprar de você. Porque ele nem se deu conta ainda que ele tem um problema, certo? E então, tem um problema, já percebe as consequências, quanto maior o problema, quanto mais ele percebe as consequências, certo? Maior é a dor e maior é a disposição de comprar, de resolver o problema. E terceiro, ele quer resolver o problema. Só que aí o quarto, meus queridos, ele tem dinheiro para te pagar? Porque muitos nichos têm, sim, os três primeiros, atendem os três primeiros requisitos. A pessoa tem um problema, vê as consequências e quer resolver, só não tem dinheiro para te pagar. E tá tudo certo se você quer viver de pro bono, se você quer ter uma empresa filantrópica, tá tudo certo. Mas eu acredito que a maioria de vocês não tem um negócio, porque quer e deseja e necessita viver do seu negócio, almeja alavancar o seu negócio. Então, sim, o cliente tem que ter dinheiro para te pagar. O nicho que você está escolhendo, o cliente tem dinheiro para te pagar. Porque se ele não tiver, você pode ter o melhor serviço. Ele pode ter a maior dor do mundo. Você pode até atendê-lo gratuitamente, mas você não vai vender para ele. E entenda, você pode até ter uma área da sua empresa social, mas você não pode viver de pro bono. Você não pode viver sem cobrar. Porque aí você está matando o seu negócio. Por um simples motivo, não existe negócio sem faturamento. Ok? Então, essa é a primeira pergunta. O seu cliente, ele atende esses requisitos? Esse é o primeiro. O segundo, a segunda questão para você realmente vender você tem os serviços que atendam às necessidades desse cliente, essas dores, e aqui eu não estou falando de ferramentas. Eu não estou falando de metodologia, porque o seu cliente não compra. Ele não compra DISC, ele não compra coaching, ele não compra treinamento. Ele compra a solução para o problema dele. Você tem serviços que atendam à necessidade do seu cliente? Você já conseguiu transformar o seu conhecimento em serviços? O que eu percebo, né? Nós da área de desenvolvimento gostamos muito de estudar, isso é ótimo, é perfeito, certo? Só que eu vejo a grande maioria dos profissionais muito focados em aprender ferramentas. Mas a grande maioria dos profissionais não tem serviços. Por quê? E não conseguem, a grande maioria, não consegue estruturar o seu conhecimento em serviços. Por quê? Primeiro, porque não conhece o cliente. Quais são as dores do seu cliente? Quais são os desejos do seu cliente? Lembram, eu disse, o cliente ele compra a solução para o seu problema. Se você não conhece seu cliente, como é que você estrutura um serviço que atenda a necessidade dele? Você não vai conseguir. E aí você não conecta, aí você não vende. Então, o segundo ponto quais são as dores? Quais são as dores do seu cliente? Quais são as necessidades? Porque a partir disso, aí sim você vai estruturar serviços com as metodologias e ferramentas. Porque sim,
Quando nós estamos estruturando serviços, nós estruturamos com metodologias e ferramentas e conhecimento teórico, técnico. E eu sei que isso não é fácil. E eu vou dizer para vocês porque que eu sei que isso não é fácil, né? Isso não é fácil por quê? Porque na grande maioria das vezes a gente nem conhece o nosso cliente, né? Eu acredito que se você me segue aqui, o seu foco é empresas, é líderes, é equipes, é empresários. Você conhece as dores do empresário? Você conhece as dores dos líderes? Você conhece as dores das equipes? Vocês têm serviços que atendam essas dores? Porque é só assim que você vai vender. É só assim que você vai vender. Então, por exemplo, se você está pensando aí, não, Liana, mas eu tenho coaching. Coaching não é serviço. Coaching é metodologia. Aí eu tenho treinamentos, ok? Treinamentos do quê? E esses treinamentos atendem qual? A dor do seu cliente. Eu tenho mapeamento comportamental, perfeito? E o mapeamento comportamental, ele atende qual a dor do seu cliente? Qual a necessidade? Percebem? Você precisa conhecer o seu cliente, conhecer as necessidades deles para, a partir de toda a bagagem que você tem, de todo o conhecimento que você tem, estruturar workshops, treinamentos, processos individuais, programas de autoconhecimento. E aí tem 2 pilares que são básicos: o seu cliente e todo o seu conhecimento. E saber transformar isto em serviço. Antes eu estava dizendo para vocês que eu sei o quanto é difícil. Muitos de vocês, assim, é difícil conhecer o cliente, né? Eu tô há 30 anos trabalhando com empresas, né? Eu conheço muito bem as dores dos líderes, dos empresários, do RH. Eu sei o que vende para eles. Eu sei por quê? Porque eu tô há 30 anos no mercado. Eu tô há 30 anos atuando com líderes. É por isso que eu tenho uma esteira de serviços com mais de 15 serviços. Por quê? Porque nenhum serviço atende todas as dores. E este é um outro grande benefício de trabalhar com empresas. Você pode vender vários serviços para a mesma empresa. Por quê? Porque os grupos têm dores diferentes, têm necessidades diferentes. E em cada momento as necessidades vão mudando e você pode atender empresas por 2, 3 anos. A mesma empresa, se você escolher. É assim que eu trabalho hoje. Este é o meu modelo de negócio. Ok? Mas como eu disse para vocês, né? Estruturar os serviços a partir deste conhecimento é fundamental. É fundamental. E eu, né, como vocês sabem, aí há 30 anos eu estou nesse mercado e eu sei o quanto é difícil. Eu sei o quanto é difícil transformar um conhecimento num serviço. Hoje, para mim, isso é extremamente fácil. Mas é extremamente fácil por quê? Por 2 motivos. 3, na verdade, né? Primeiro, eu conheço meus clientes, eu conheço as dores das empresas, dos líderes, das equipes. Segundo, eu tenho muitas metodologias, ferramentas, formações que me dão embasamento teórico. E terceiro, e não menos importante, eu sei transformar isso em serviço. Quem é meu aluno sabe disso, né? Eu vivo estudando, mas tudo que eu estudo, o meu olhar sempre é para, ok, e como que isso eu levo para os líderes, para os empresários, para as equipes. Como eu transformo isso num serviço? Porque o que eu vendo são serviços, não são ferramentas, não são metodologias. Mas, claro, eu preciso conhecer. Porque se eu não conheço, eu não estruturo nada. Certo? E é exatamente por isso, meus queridos, né, que neste braço do meu negócio, aonde eu ajudo os profissionais de desenvolvimento, né, a realmente estarem preparados, terem uma esteira de serviço que possa realmente atender às necessidades, às dores, né? E tenham os serviços prontos, né? É que no braço do meu negócio, né? No ILG,
que é onde eu ajudo os profissionais de desenvolvimento a alavancarem o seu negócio, né, atendendo líderes, equipes e empresas, né, que eu entrego serviços prontos para vocês. E por que eu entrego serviços prontos? Porque é isso que se vende, não se vende metodologia, né? Só que, claro, você tem que saber a metodologia e por isso eu ensino a metodologia também. Mas eu não ensino só a metodologia, todos os meus programas, vocês recebem serviços prontos, porque eu sei que a grande maioria de vocês tem 1.500 formações e não tem serviços. Tem ferramentas, tem metodologias. Né? E para ajudar vocês, né, ainda mais nesse início de ano, eu estou fazendo ações muito específicas, né, que eu nunca fiz, tanto aqui quanto lá nos negócios fora da caixa. Né? Eu estou fazendo ações muito específicas no mês de janeiro para ajudar vocês nisso, né? A poderem realmente entrar para o mercado com serviços prontos e não com ferramentas, com metodologia, com técnicas, sem estarem com serviços. Que eu estou fazendo agora, dia 19, dia 20, o Festival Portfólio dos Sonhos. O que é o Festival Portfólio dos Sonhos? Como eu disse para vocês, ao longo desses 30 anos, né, atendendo empresas, líderes e equipes, eu fui estruturando serviços que atendiam e atendem, né, as necessidades dos meus clientes na época, né, que eu ia atendendo, eu ia tendo a demanda e eu ia formatando os serviços. E eu transformei tudo isso em serviços para disponibilizar para vocês. Então, tem treinamentos, tem workshops, tem processos individuais, tem em torno aí de 10 serviços, se eu não me engano, tem no festival. E o que eu resolvi fazer esse início de ano? Né? Porque os serviços que eu tenho, eu vou abrindo ele aos poucos, eu não abro todos eles de uma vez só. Né? E eu vinha tendo muita demanda de, Eliana, o meu cliente quer isso, tá me faltando isso na minha esteira, né? E aí muitas vezes o meu aluno acabava até perdendo aquela oportunidade, porque tinha que esperar a turma abrir. E aí eu resolvi fazer diferente, né? E fazer algo inédito agora em janeiro, dia 19 e 20, que é o festival, aonde nós vamos abrir quase todos, não são todos, quase todos os nossos produtos, os nossos serviços que são para vocês, certo? São treinamentos, workshops, enfim, né? São processos individuais, são vários serviços da nossa esteira, né? Eu vou estar abrindo eles com um mega descontos entre 50% e 60%. Para quê? Para que você comece esse ano já com a sua esteira o mais repleta possível. Por quê? Porque quanto mais serviço você tiver na sua esteira, mais fácil é você entrar nas empresas, mais fácil é você atender líderes. O que eu já falei aqui em outras lives, né? Quantas portas você tem para entrar? Porque se você só tem um serviço, você limita muito a sua venda. Muito. Certo? Porque, primeiro, não é todo mundo que vai precisar daquele seu serviço. Segundo, às vezes a empresa tem outra demanda, o líder tem outra necessidade, que se você só tem um serviço, você não atende, aí você deixa dinheiro na mesa. Então, o portfólio, né, o Festival Portfólio dos Sonhos, ele tem por objetivo abrir a grande maioria dos nossos serviços para que você possa adquirir separado ou em combos, com desconto entre 50% e 60%. Para quê? Para que você tenha uma esteira repleta, a mais completa que você escolher ter neste momento, para que você realmente possa chegar nas empresas com os líderes e você possa atender qualquer demanda em termos de desenvolvimento comportamental. Hoje, quando eu chego numa empresa, certo? Ou quando eu estou conversando com um líder, seja qual for a demanda dele, a necessidade dele, a dor dele, que seja de desenvolvimento comportamental, eu consigo atender. Por quê? Porque eu tenho uma vasta esteira de serviços. Então, o festival é exatamente para que você também possa ter uma esteira repleta, certo? Vai ter no festival produtos que nós temos para as equipes, para os líderes, certo? Para a cultura, quer dizer, são vários serviços.
Só como é que vai acontecer o festival? Como eu disse para vocês, né? Eu vou estar abrindo quase todos os meus serviços com 50%, 60% de desconto. Aí depende do serviço, se é pacote, se é individual. Mas eu só vou divulgar os descontos, os valores com esse desconto dentro do grupo do WhatsApp. Então, para você participar do festival, você precisa entrar no grupo, certo? Amanhã nós vamos estar, eu já estou disponibilizando lá os serviços para vocês conhecerem, não o desconto ainda. O desconto eu vou liberar amanhã. E você vai ter oportunidade de adquirir esses serviços apenas dia 19 e 20. Ela é uma oportunidade por tempo super limitado, 2 dias, única e exclusivamente. Depois você pode adquirir pelo valor normal, certo? E como eu disse, eu estou fazendo isso por quê? Para possibilitar que você realmente tenha uma esteira que permita você ter serviços em primeiro lugar e serviços que atendam à necessidade do seu cliente e assim você possa vender, ok? Então, fica aqui meu convite, se você quer aí ampliar sua esteira, se você realmente quer ter muitas oportunidades, o momento é agora. Entra lá no grupo, certo? Se inscreve, o link tá aqui na bio do Insta, vai lá, se inscreve, entra no grupo, porque você hoje e amanhã vai poder tirar dúvidas sobre os serviços, porque a venda, a aquisição, você só vai poder adquirir com este desconto dia 19 e dia 20. Combinado, meus queridos? Deixa eu ver se vocês colocaram alguma pergunta aqui, acho que não. Não, e vamos lá. Todos os nossos serviços que fazem parte do portfólio são voltados para líderes, empresas e equipes, certo? Este é o nosso foco. Esta é a nossa esteira de serviço. Esse é o nicho que mais remunera, que mais contrata. E é o nicho aonde eu tenho a minha grande expertise e que eu ajudo vocês. Combinado? Tô te esperando então dentro do festival, só corre lá, porque para entrar é só até amanhã, certo? Porque dia 19 e dia 20, o portfólio ele já vai estar aberto para você adquirir. E lembrando, é só por 48 horas, com esse mega desconto e todos esses produtos abertos ao mesmo tempo. Combinado? Um grande abraço, estamos aí começando uma semana, né? Que ela seja muito próspera, de muita abundância, de muitas ações, para que o seu negócio em 2022 alcance patamares que você jamais imaginou, ok? Um grande abraço, um ótimo dia, te espero dentro do grupo do festival Portfólio dos Sonhos, o link está na bio. Um grande abraço, tchau!